elas não sabem entender. Então a questão da imagem tem que ser trabalhada muito mais ainda no meio rural. Como é que você vê as classes de alfabetização no meio rural? O trabalho que é feito em alfabetização? Alfabetização, né? Eu vejo que tem sido um trabalho assim, que merece, né? Ainda bem modesto, merece um grande apoio, né? Um grande desenvolvimento, porque tem sido feito muito pouco. São trabalhos que se restringem a métodos bem clássicos, que não tem nada de inovador, né? E que eu tenho visto algumas propostas, né, que podem dar certo, propostas ligadas à pedagogia construtivista, como, por exemplo, ensinar alfabetização através de hortas, né? Então, a gente pode fazer uma horta, plantar a cenoura, o alface, a beterraba. Só ali a gente já tem o ABC, né? Então, eles poderiam aprender, ver, né, o objeto, sentir, escrever ele, né? Tocar, isso conta muito, né, na aprendizagem. E o trabalho, as classes muito seriadas, né? Porque no meio rural não existe turmas. Quer dizer, há uma mistura de alunos de várias séries, né? E o outro, como é que trabalha? Como é que você vê esse trabalho? Olha, o pessoal critica muito a questão das classes multisseriadas. Eu já não acho que seja uma razão de crítica, não, porque eu trabalho muito com a linha assim, de educação social, né? Então, acho que na sociedade, quando você chega nela, você encontra sujeitos de todos os tipos, né? Uma mistura mesmo, né? De pessoas, de ideias, de índoles. Então, as classes multisseriadas, elas podem oferecer uma grande riqueza, porque assim como pode ter um menino que sabe muito e pode ensinar aquele que não sabe nada, né? Então aí você vê como os opostos podem ensinar. Eu acho que não é uma coisa assim que é tão criticada que não pode ser aproveitado também, que tem um lado positivo, né? Eu acho que aí a gente teria que formular, né, um método de como trabalhar com eles. Mas acho que não é essa limitação o problema, né? Apesar que isso é uma coisa que acontece em todo o meio rural, né, do Brasil, a gente vê as classes multisseriadas, né? E da formação dos professores para o meio rural? Como é que deveria ser feito? Olha, isso que eu acho incrível, porque que formação, hein? Não existe. Pelo menos aqui no Distrito Federal, os professores que saem das escolas normais, que vão trabalhar nas escolas rurais, eles não têm nenhuma formação para o meio rural. Eles recebem uma formação que é para o meio urbano, sobretudo, né? Que, aliás, nem atende o meio urbano, né? Muito menos o meio rural. Então, você vê professores que entram, aliás, a política da fundação é de que o professor ele vá primeiro para o meio rural, para depois ir para a área urbana, né? E ele já entra com um choque, porque ele não recebeu nenhuma preparação, sobretudo na questão de linguagem, né? Eu conheci uma aluna aqui na universidade que ela disse que passou 2 meses para poder estabelecer uma relação de comunicação com os alunos, né? Porque é incrível, mas os alunos não entendiam o que ela falava e ela também não entendia, né? A questão mesmo da linguagem, do acento, das expressões típicas locais, né? Então ela não conseguia entender e eles também não. Eles falavam, professora, não entendi. Eles chegavam a falar assim, bem literalmente, né? E aí ela viu como a questão da linguagem é uma coisa fundamental. E aí ela passou a trabalhar, né? Mas ela que se fez o trabalho. O que ela fez? Ela saiu por todo o meio rural, foi conhecer o meio rural, foi conhecer a riqueza que os alunos tinham. Ela descobriu que um aluno dela que tinha um resultado muito baixo na escola tinha assim, uma inteligência prática na casa dele incrível. Ele dominava processos de produção do queijo. Desde a produção ele até vendia. Um menino desses, com 12 anos, é inteligente. Na escola ele não estudava bem porque ele mora num lugar que não tinha luz, que
tinha pouca água, não tinha os meios de comunicação, então ele realmente não tinha uma capacidade de expressão muito boa. E os professores, como não são formados, né, para entender isso, eles valorizam, até inconscientemente, não sei, mas ela conseguiu, entendeu, fazer uma valorização desse meio rural e fazer um trabalho muito incrível depois que ela conseguiu, né, se sintonizar. Então eu acho que a formação rural, ela tem que ser por aí, né? O primeiro passo é você dar subsídios dela compreender esse meio rural, essa estrutura rural, né? Todos os espaços que ela oferece, esse meio social que é riquíssimo, né? Essas pessoas, essa cultura deles, né? E em seguida aí conhecer a escola e ver como é que a escola pode fazer um trabalho, né? E a questão do treinamento, você tem participado ultimamente, já que não existe a formação, pelo menos aqui no DF, tem alguma preocupação com treinamento em serviço? Olha, tem. Eu acho que o pessoal tem o núcleo rural da Fundação Educacional que está tentando, sabe? Está tentando, está se propondo a fazer, né? E tem ido ao meio rural, tem tentado dar um treinamento mesmo. Eu acho que a proposta de educação também é uma coisa nova, sabe? Na França, por exemplo, há 50 anos atrás não existia nada disso, né? Com a Segunda Guerra Mundial, muita coisa foi destruída. É claro que eles tinham um acúmulo de uma bagagem cultural que não morreu, mas muita coisa vem de poucos anos, é recente. Então aqui no Brasil eu acho que também a coisa é nova, sabe? Não é assim que a gente, né? É uma questão estrutural. Para mim a educação rural é uma questão estrutural. Porque como é que você vai mudar, por exemplo, uma realidade de concentração de terra de 70% na mão de uma minoria? Isso influencia a educação diretamente, né? Como é que a gente vai poder desenvolver um processo técnico, né? Ali, se a terra está em mãos dos latifundiários que não se interessam de desenvolver ali técnicas sofisticadas ou técnicas alternativas, porque para ele a terra parada já é um ganho, já é um lucro. Então, para ele manter ali o subdesenvolvimento, está ótimo, é cômodo, né? Então aí você vê que isso reforça a diminuição, a não criação de institutos de formação técnica, de escolas, né? Reforça o analfabetismo. Mas é estrutural. Como é que a gente vai mudar a questão agrária, assim, da noite para o dia, né? Como é que a gente vai mudar esse analfabetismo tão forte da nossa vida? É estrutural, mas é político, né? Mas eu acho que sim, tem uma questão estrutural aí, forte, né? Eu entrei aqui no meio da entrevista porque me interessou em tocar num ponto específico a partir da sua fala sobre quer dizer, de onde nasce o processo de conhecimento e, portanto, até o processo pedagógico de ensino-aprendizagem, né, do aluno do meio rural. Ou seja, você estava dizendo que o aluno, que a educação rural tem que partir muito do concreto, né? E devido a essa condição, dessa interação mais imediata, né, homem-natureza, no meio rural, eu creio que vamos dizer assim, que a educação deveria ganhar em uma dimensão lúdica maior, né? É uma impressão que eu tenho como uma pessoa que é leiga no assunto, né? O que você acha disso? Realmente eu acho que o lúdico é a proposta mais interessante que tem aparecido ultimamente, né? Porque a educação ela tem sido muito repetitiva, muito clássica, muito dura, né? Os alunos têm ido para a escola por obrigação, né? Eles não têm encontrado nenhum prazer, né, de estudar, de aprender. A questão das avaliações, né, das provas. Eu li uma entrevista, um artigo de um aluno que coloca que ele, assim, o medo que ele sofria, entendeu? Ao saber que ia ter uma